Na abertura, vemos o protagonista, um pescador solitário, cujo nome nunca é revelado, saindo de casa. Ele vai até o cais onde seu pequeno barco está ancorado. Ele começa navegando com seu barco a motor em um mar vasto e calmo. A cinematografia enfatiza o ambiente natural, capturando o horizonte e a imensidão do oceano ao redor, transmitindo uma sensação de isolamento. O pescador está envolvido em suas atividades rotineiras, e a cena é silenciosa, exceto pelos sons do mar e do motor do barco. A névoa começa a surgir lentamente, tornando o ambiente mais sombrio e misterioso. A névoa espessa gradualmente envolve o pescador e seu barco, reduzindo drasticamente sua visibilidade, o que aumenta a tensão e deixa o espectador apreensivo. É neste ponto que ele avista outro barco misterioso, aparentemente abandonado. Sem nenhum sinal de vida, o barco flutua silenciosamente na água. O pescador, agora completamente cercado por uma névoa espessa, avista o veleiro misterioso que parece estar à deriva. Aproxima do veleiro, tentando avaliar a situação. O barco, aparentemente sem tripulação, flutua silenciosamente, quase como uma presença fantasmagórica no meio do mar enevoado. Curioso e um pouco apreensivo, o pescador chama por possíveis ocupantes, mas não obtém resposta. Depois de observar por alguns instantes, ele decide abordar o veleiro. Amarra seu próprio barco ao lado do outro e, com certa hesitação, sobe a bordo. À medida que ele explora o convés, percebe que o barco está bem conservado e organizado, mas com um silêncio perturbador que sugere que algo está fora do normal. Objetos pessoais, como roupas e utensílios de cozinha, estão espalhados, o que indica que alguém estava ali recentemente. O pescador continua explorando, tentando entender o que poderia ter acontecido com a tripulação. Conforme o pescador avança pelos corredores estreitos do barco, ele encontra uma cabine com uma cama desarrumada e uma porta de banheiro entreaberta. Ele fecha a porta. Ele examina os itens e o espaço ao seu redor, cada detalhe aumentando a sensação de abandono inexplicável. Quando tenta voltar para seu próprio barco, percebe que ele se soltou e está à deriva, afastando-se rapidamente com a correnteza. Recuperando-se do choque inicial, ele decide explorar o veleiro com mais cuidado, na esperança de encontrar meios de comunicação ou outros recursos para se orientar. Volta para dentro da cabine principal, indo até a mesa de navegação, onde examina os instrumentos de bordo, mas ninguém responde no rádio. Ele sobe ao convés e tenta manusear as velas e o leme, mas nota que algo parece estar errado. O leme não responde, e o barco parece vivo, como se tivesse sua própria vontade, mudando de direção por conta própria. Essa percepção o deixa desconcertado e o faz hesitar. Ele tenta traçar uma rota com o mapa, consegue consertar o motor do veleiro e, utilizando de suas habilidades, tenta chegar a algum lugar seguro. Em um determinado momento, ele tenta urinar no mar, mas uma das velas o acerta e faz com que ele quase caia de cima do barco. Ele consegue se segurar e decide ir ao banheiro de dentro do veleiro. Enquanto fazia suas necessidades, a porta do banheiro se fecha abruptamente e ele fica trancado no local. Ele tenta de todas as formas escapar do local, mas com falta de equipamentos e o lugar apertado, fazem com que ele fique incapaz. De repente, no rádio ele ouve um alerta de um navio que o avistou pedindo para que ele saia da rota. Ao olhar pela janela, ele avista o navio e, desesperado na hipótese de bater no mesmo bola um plano, ele estica o braço e consegue pegar uma das cordas do convés. Ele a joga ao mar e, com sorte, a corda se entrelaça na hélice do motor. Quando isso ocorre, a corda é puxada rapidamente e o pescador acaba sendo enforcado por ela. Em total desespero e quase perdendo suas forças, ele consegue puxar uma haste de ferro ao lado de fora e, fazendo uma alavanca, consegue se soltar. Com o veleiro diminuindo velocidade, o impacto com o navio se torna menor e o navio segue sua trajetória sem ao menos se importar. O veleiro continua sem rumo e, em uma certa velocidade, o pescador, utilizando a haste, consegue recolher a vela, deixando o barco à deriva. Começa a entrar água no banheiro, e nesse instante que o pescador percebe que o veleiro está afundando. Ele se desespera, mas não consegue sair. À noite, o veleiro, como se tivesse vontade própria, começa a manobrar-se dirigindo para o olho de uma tempestade. O mar revolto e a chuva faz com que o pescador bata nas paredes do banheiro, e, temendo o pior,
Ele pega uma lâmina de barbear que ali estava, estica o braço para o lado de fora e vai cortando as cordas das velas. Ele acaba se cortando no processo, mas por fim, consegue recolher todas as velas, deixando o barco mais estável no que era possível. O pescador cai no sono, e ao acordar pela manhã com o fim da tempestade, a água que entrou já está quase tampando sua cabeça. Ele estica os músculos que já estão super doloridos e mais uma vez tenta arrombar a porta, sendo que agora ele obtém sucesso. Um pouco aliviado, o pescador recolhe suprimentos e prepara uma jangada. Ao se preparar para partir, ele percebe que teria menos chance do que no veleiro, desistindo e voltando para a embarcação. Ele começa todo um trabalho de reparo do veleiro, consegue ligar uma bomba de sucção para jogar a água para fora, conserta o furo do casco, e quando estava dando um jeito nas velas, ele vê uma outra embarcação um pouco mais ao longe. Ele rapidamente entra na jangada e começa a remar até o local. Porém, o veleiro, mais uma vez demonstrando uma vontade própria, manobra em direção do pescador, o derrubando da jangada e a destruindo. O veleiro some ao horizonte e o pescador fica boiando em alto mar. À noite, o pescador vê uma barbatana e se assusta, mas depois fica aliviado por era apenas um golfinho. O veleiro surge novamente e fica parado próximo do pescador, como se fizesse um convite para ele entrar. Sem opção, o pescador sobe a bordo e deita em uma das camas para ter uma noite de sono tranquila desta vez. Ao amanhecer, o pescador ouve um som vindo do banheiro. Ao analisar melhor o lugar, ele encontra uma pequena porta atrás da tampa da privada. Ao abrir a pequena porta, ele ouve passos como se alguém fugisse. Ele adentra ao pequeno compartimento, que está repleto de suprimentos e uma faca. O pescador não consegue sair pela claraboia que estava trancada, e a pequena porta pela qual ele passou agora encontra-se trancada. O veleiro começa a pegar velocidade e ele consegue avistar as margens de algumas ruínas. O pescador se desespera mais uma vez, pois o veleiro se dirigia com muita velocidade ao local. O pescador acaba batendo com a cabeça e desmaiando quando acorda a porta está aberta. Ele sai e, ao subir para o convés, vê que o veleiro parou ao lado das ruínas. Ele sai do barco, olha ao redor sem ver ninguém. O veleiro começa a navegar sozinho, deixando o pescador no local. Ele, intrigado, vai perseguindo a trajetória do veleiro por terra. Ao chegar em uma parte em que precisava subir um pescador para continuar observando o barco, ao fazê-lo, o pescador se surpreende, pois o veleiro simplesmente já havia sumido no horizonte. Essas ruínas que o pescador se encontrava eram um ponto da cidade onde morava. Dessa forma, ele volta andando para sua casa, não conseguindo acreditar por tudo que passou. Ao chegar próxima de sua casa, o pescador decide dar uma última olhada no cais, e para sua surpresa, o seu barco estava lá, como se nunca houvesse deixado o lugar. A câmera vai abandonando o lugar lentamente, passando por uma praia e algumas rochas, e aos poucos vemos o veleiro novamente, sendo o seu mistério, algo ainda não revelado. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem e deixem seu like. Até a próxima, sessão resumo.